Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores do dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. E não se esqueça, dê aquela moral bacana pro canal, clique no botão hypar, atribua pontos ao vídeo, assim o canal continua crescendo e a gente leva muito mais informação para vocês. Bora lá saber as últimas? Pessoal, essa informação é do canal Café com Setorista, né, do Samir Carvalho. E assim, a gente não conseguiu, né, confirmação sobre esse possível fato levantado aí pelo Samir Carvalho, só que eu achei um tanto quanto controverso. Com todo respeito, tá, ao profissional que teria levantado essa informação junto às suas fontes. Não é uma crítica a ele, pelo amor de Deus. É que assim, o Samir falou que o Rodrigo Garro, né, que pessoas dentro do Corinthians teriam dito que não se oporiam a uma venda do Rodrigo Garro, né, de uma possível venda se acontecesse aí do Rodrigo Garro, porque seria um jogador que recebe quase R$1 milhão por mês e não tem dado uma contrapartida, por conta ainda da lesão crônica que ele tem no joelho. Segundo ainda o Samir, Rodrigo Garro tem pedido recorrentemente para não jogar por conta dessas dores, né, dessa lesão que ele tem no joelho, e as pessoas disseram para ele, ou teriam dito para o Samir, que se chegar uma proposta, né, o Corinthians não iria se opor a liberar o jogador. Resumo da ópera foi isso. Tá, vamos aos fatos. Que o Rodrigo Garro tem uma lesão no joelho, todo mundo sabe, só que ele se lesionou atuando pelo Corinthians. O Corinthians não adquiriu o jogador com esse problema. Outra, na temporada passada, o Garro jogou após ter detectado esta lesão no joelho, ele jogou praticamente no sacrifício a temporada toda. Ele teve oportunidades para sair do Corinthians e optou por permanecer. Ele já declarou, o fato foi confirmado aí por pessoas ligadas ao clube, que ele fazia de tudo para jogar, que ele ficava possesso quando não escalavam ele, mesmo assim, atuando no sacrifício. Quando ainda o Corinthians era conduzido, tinha como técnico Ramon e Emiliano Dias, eles falaram várias vezes, né, que ficavam até constrangidos em tirar o Garro, porque é um cara que estava lá, estava treinando, estava ralando, não estava aguentando. Só que ele dava 100%, 200% para poder estar em campo, para poder ajudar o Corinthians. Aí essa informação do Samir que ele vem pedindo recorrentemente para não jogar por dores, pra mim, cara, não faz de verdade, não faz sentido algum, não é o perfil do Rodrigo Garro. Diferentemente de outros jogadores que, quando estão com o músculo incomodando, né, incômodo muscular, falam, eu não tô aguentando, não vou. Mas aí pra balada vai. Mas o Garro não tem esse perfil. Pode ser que eu esteja errada? Pode, só que assim, é uma informação que contrária a tudo aquilo que a gente já presenciou, que o Rodrigo Garro quer realmente jogar, quer estar em campo. Agora, quanto a chegar a uma proposta irrecusável, nenhum jogador é inegociável. O Corinthians aí vive uma situação crítica no quesito financeiro e qualquer clube que se interesse por um jogador do Corinthians, que o Timão entenda que é uma proposta vantajosa, pode ter certeza, nesse momento não há como segurar. Então assim, a gente vai apurar melhor esse fato para levar, né, mais informações, para tentar levantar esse procede ou não procede, né? Mas para mim, nesse momento, pelo que a gente já viu o Garro demonstrando, não faz nenhum sentido. Mas vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Mudando de assunto, tem mais um abacaxi para o Corinthians descascar. Mais uma vez, a gente vai relembrar aqui tudo que a gente fala diariamente, que é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Que deveria haver no futebol, não apenas exclusivo do Corinthians, mas no futebol como um todo, uma lei de responsabilidade na gestão dos clubes, ou seja, o presidente que assumir, ele tem que fazer um levantamento, ou tem que deixar um levantamento das dívidas, dos investimentos, ativos, dos boletos, falar a grosso modo, né, dos boletos prestes a vencer. E se for contratar um jogador, tem que apontar de onde vai sair o investimento para bancar esta contratação, senão o clube quebra, cara. E vem saindo assim no futebol. O presidente que assume faz dívidas, deixa para a próxima gestão que assume faz mais dívidas e assim recorrentemente vira uma bola de neve impagável. É essa a realidade do Corinthians. Sabe, dói na alma de um dos maiores clubes do mundo estar passando por isso. Corinthians é mais que um nome, mais que um ente fictício. Corinthians é paixão, é amor, é a vida do corintiano.
E as pessoas não entendem isso. Para muitos que passaram pela gestão do Corinthians, é apenas um nome, para nós não. Estão acabando, manchando a imagem do Esporte Clube Corinthians Paulista com tantas dívidas. O Timão já está com fama de caloteiro. Quando se abrem conversas para negociação, a primeira pergunta que a gente fica sabendo que aconteceu é o seguinte: mas e aí, como é que vocês vão pagar? Meu, é vergonhoso. Só que quem contrai essas dívidas, que foram os responsáveis pelo Corinthians estar na situação que está hoje, não estão nem aí. Falando em Augusto Melo, ele se eximiu de várias contas que levaram o Corinthians a um transfer ban. A última delas explodiu ontem. José Martínez, mais uma condenação. O Corinthians recebeu mais uma condenação da FIFA e recorreu, teve que recorrer, né, ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, contra uma dívida de $1.500.000, mais ou menos 8 milhões de reais. Essa versa sobre a contratação do meio-campista José Martínez, que chegou em 2024. Corinthians contratou ele do Philadelphia Union dos Estados Unidos durante a gestão Augusto Melo. Pela proposta inicial, o Corinthians deveria pagar $200.000, seguido de 3 parcelas. Como o Corinthians não quitou a primeira parcela, todas as demais venceram de uma vez, como estava acordado, como estava estipulado em contrato. E assim, gente, tem essa dívida aí, né? Mais uma condenação na FIFA, mais um transfer ban batendo a porta. O Corinthians já foi condenado em 4 processos pela FIFA. São eles: o que envolveu a negociação do Garro. Corinthians deve ao Tajeres praticamente 23 milhões de reais. Ainda 6.700.000 reais de débito com o Shakhtar Donetsk pelo empréstimo do Maicon. Esse ainda pendente de julgamento, o caso também foi parar na FIFA. Mais recente de todos, 41.300.000 reais ao meia Matias Rojas. Corinthians afirma que nesse caso os representantes do jogador estão conversando. Corinthians teria oferecido aí R$1 milhão por mês. O staff do Rojas não aceitou. E tem também o valor envolvendo o Santos Laguna do México pela contratação e não pagamento de Félix Torres. Aí eu falo para você, quebra ou não quebra? Vai contratando e deixando para o próximo, que entra o próximo, e aí? Bom, aí surgiram dúvidas, né? Perguntaram aqui pra gente se o Corinthians, além do transfer ban, também pode perder pontos e tudo mais, que a gente comentou no vídeo anterior. Bom, vamos explicar direitinho, tá? É o seguinte: são sanções que vão sendo escalonadas, não é algo automático, mas há possibilidade sim. Deus queira que isso não aconteça, mas infelizmente há esta possibilidade. É remota? Nunca aconteceu? Nunca, mas está prevista no regulamento da FIFA. Por enquanto, o transfer ban, ele priva o Corinthians de contratar, de registrar novos jogadores até que o pagamento seja feito ou um acordo seja homologado. Ponto pacífico. Porém, há outras possibilidades de outras sanções de forma escalonada. É assim, existe uma espécie de gradação nas punições da FIFA. Primeiro, transfer ban, que é dado, né, por um período aí, né, o Corinthians não pode registrar nem contratar novos jogadores por 3 janelas de transferências consecutivas. Se o clube continuar inadimplente, aí sim, escalonando, né, as punições, a próxima medida seria a perda de pontos. Não é o acúmulo de punições que vai resultar. São estas possibilidades. O Corinthians não pode contratar por 3 janelas. Se continuar inadimplente, aí sim pode perder pontos no campeonato que disputar. Tá, mas e aí, pode piorar? Pode. Pode acontecer de um clube que não receber, ou que hipoteticamente não receber aí durante 3 janelas de transferências, entrar aí com um novo pedido junto à FIFA. Nesse caso, o clube, né, que se sentiu lesado aí, poderia pedir que o Corinthians fosse sancionado com a perda de pontos, que não é automática, dando um prazo para pagar e evitar aí nova punição, que em caso extremo pode chegar até o rebaixamento. Isso se a FIFA entender que é pertinente. Tudo é uma decisão da FIFA. Eu sinceramente não acredito, né, que o Corinthians vá chegar a esse ponto. Só estou falando o que rege o regulamento da FIFA quanto às punições envolvendo transferências de jogadores que não são pagas. Espero que eu tenha conseguido ser clara e levar a informação real para vocês. E ainda,
Augusto Melo fala que não é com ele. Depois dessa nova bomba, né, envolvendo a negociação não paga do José Martínez, o ex-presidente Augusto Melo, foi consultado, ele falou que não é mais problema dele. Abre aspas. Não é mais meu problema. A partir do segundo semestre do ano passado, para todos os jogadores comprados, tivemos autorização dos departamentos financeiro e jurídico, da comissão técnica e do executivo de futebol, com a minha autorização. Todos os atletas foram comprados primeiro com autorização do departamento financeiro. Eles nos estipularam a data e quando poderia ser pago. Nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. É problema deles daqui para frente. Fecha aspas. E ele seguiu. No ano passado, arquei com um monte de situações. Paguei direito de imagem e Transferban também. Não deixei chegar a esse ponto. E era a mesma situação, sem dinheiro, com caixa complicado. Cada dia chegam vários boletos para serem pagos. Temos de pagar um ou outro, que é mais difícil, e outros vamos programando. Isso não é problema meu, é problema deles. Parem de ficar jogando nas minhas costas. Já não estou mais lá. Receita eu deixei bastante. Agora, porque não está sendo pago, é um problema deles. Tem que cobrar quem está lá e porque não está sendo pago, manchando a imagem do Corinthians. Fecha aspas, disse Augusto Melo. Sem comentários. E mais. E o Pedro Raul? Pessoal, o atacante do Corinthians, Pedro Raul, o Timão desembolsou uma grana para trazer o jogador. Atualmente ele está emprestado ao Ceará, vive uma grande fase por lá. E a tendência é que o Corinthians priorize a venda caso surjam propostas, né? Pedro Raul já marcou 13 gols em 31 partidas disputadas com a camisa do Vozão. A boa fase, inclusive, né, já tem pedido aí da torcida do Ceará para que ele permaneça por lá. Para trazer Pedro Raul, o Corinthians investiu cerca de 6 milhões de dólares e não pretende abrir mão de recuperar esse valor. Por isso, né, ainda existe também a possibilidade que Pedro Raul, após o final desta temporada, seja reintegrado ao elenco do Timão. O presidente do Ceará, o senhor João Paulo Silva, ele afirmou que não houve contato inicial com o Corinthians para tratar sobre a aquisição definitiva do atleta. Segundo o dirigente, a prioridade é manter o equilíbrio financeiro e o investimento desta magnitude foge da realidade daquele clube. E mais, Tuma Júnior falou que não tem problema em envolver André Sanches em negociação com a Caixa. Depois de toda a polêmica, né, que girou em torno da presença do ex-presidente André Sanches, inclusive, né, pelo afastamento dele, né, a justiça determinou que ele fosse afastado de quaisquer atividades ligadas ao Corinthians. E assim, coincidentemente, ele estava presente, né, na reunião quando os diretores da Caixa Econômica Federal quiseram conversar com o Corinthians para tratar sobre a redução dos juros envolvidos na quitação da Neoquímica Arena. Osmar Stabile falou que realmente o ex-mandatário do Corinthians estava por lá, mas ele falou que não convidou, que alguém o chamou, né? Jogou por próximo. Já o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Romeu Tuma Júnior, afirmou nesta quinta-feira que não vê a presença de André Sanches em uma reunião do clube como um problema. Abre aspas. Eu não vejo problema. Se a gente tem que buscar soluções para problemas graves, tem que buscar pessoas que tenham histórico nessa situação, conhecimento, que participaram do problema, em todas as situações. Estamos falando da Caixa. Quem estava no poder quando o acordo foi feito era ele. Ele é o responsável. Se você pode negociar com a Caixa, chama o cara que tem histórico para ajudar. O problema da Caixa hoje é prioritário para o Corinthians. A Gaviões organizou a vaquinha, foi muito importante. Eu não vejo problema nesse sentido. Ele é conselheiro, ex-presidente e membro do CORE. Todo mundo que está aqui tem que ajudar, disse Tuma Júnior. Conclusão, deixo com você. E para fechar aqui da nossa parte, Memphis Depay é dúvida ainda contra o Flamengo. O Corinthians pode não ter Memphis Depay na partida diante do Flamengo, partida importantíssima. Ele que tinha uma lesão de grau 1, havia a previsão inicial que ele ficasse afastado aí das atividades por cerca de uma semana, 10 dias no máximo. Entretanto, segundo a diretoria do Corinthians, o atleta ainda não se recuperou de um edema muscular no posterior da coxa direita e ainda é dúvida. Aliás, nesta quinta-feira ele não treinou. O Corinthians ainda, né, prega cautela com o jogador e só deve escalá-lo se ele realmente tiver condições e a segurança de não agravar a lesão. Portanto, Memphis Depay pode ser mais um desfalque no Corinthians para a próxima partida pelo Brasileirão. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui
é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.